Meu nome é Mayra Kézia Silva Félix. Eu sou estudante do 10º período do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá. Hoje eu estou aqui para falar para você um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Eu tive como orientadora a professora Cristiane Dupré e o tema do meu trabalho é a análise crítica ao sistema prisional brasileiro, os desafios enfrentados na ressocialização do apenado. Essa problemática se deu através da seguinte indagação: de fato, quais são as falhas que impedem a real ressocialização dessa pessoa para que ela não precise mais cometer crimes aqui fora. Esse trabalho ele é relevante porque ele é discutido muito no meio jurídico, no meio social, até porque o direito penal ele não tem só a função de cárcere, mas também de ressocializar esse indivíduo, trabalhando sua personalidade para que ele não precise mais cometer crimes. Para fazer esse trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, tais como sites jurídicos, algumas decisões jurisprudenciais. Também usei a Constituição Federal de 1988, o Código Penal de 1940, né? E alguns autores como Michel Foucault, Michel Cossy e Nana Queiroz. Bem, esse trabalho ele tem como objetivo geral as falhas, né, dentro do nosso ordenamento jurídico no que tange o direito penal como um todo, investigando também o porquê que existe tanta reincidência nesse meio. O objetivo específico desse trabalho é falar um pouco sobre o surgimento das penas, decisões de tribunais e a reincidência também. A escolha desse trabalho, desse título, se deu por algo pessoal, em saber, de fato, o que ocorre dentro das penitenciárias que não ocorre ressocialização. E também por um pensamento de um grande autor iluminista, Rousseau, onde ele diz que o homem nasce bom, mas, na verdade, a sociedade é que o corrompe. Dentro dessa análise, né, uma análise minha pessoal, eu entendo que se o homem nasce bom, obviamente ele nasce flexível, e que se assim ele queira, né, ele consegue se reestruturar e se readequar a outro meio. Esse trabalho foi dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu faço, né, uma análise jurídica sobre a teoria de surgimento da pena, né? Historicamente falando, as teorias preventivas elas tinham como foco o infrator. E dentro da teoria geral da pena, né, discorrendo um pouco sobre ela, o sistema progressivo ele é um direito garantido no artigo 33, inciso 2 do Código Penal para toda e qualquer pessoa que esteja cumprindo pena. Para a retribuição, né, no sentido de punição, não era só a reclusão em sentido de reclusão, mas também na questão de retribuir aquele mal merecido. A retribuição ela é algo que já vem de longos séculos e se arrasta na realidade de hoje. Para o doutrinador Michel Cossy, um grande legado dessas teorias retributivas foi a imposição de um limite de pena, ou seja, antes dessas teorias não existia ali uma padronização de limites, né? E depois que elas surgiram, ficou exposto, né? Ficou imposto que essa razão, as penas elas seriam proporcionais em razão ao mal cometido. Dentro da segunda parte, né, desse trabalho, eu falo um pouco sobre o aspecto crítico nas penitenciárias dentro do nosso país, né? O direito penal, ele tinha como foco o sofrimento, era baseado muito no sofrimento daquelas pessoas, né? E na pena de morte também. Hoje, dentro da nossa problemática de presídio, né, presidial, nós percebemos que isso ainda existe, essa dificuldade dentro dos presídios, ela ainda é muito debatida, né, socioculturalmente, por doutrinadores, por pesquisadores. Por quê? Porque não existe uma mudança no meio carcerário. Percebemos que, com o tempo, isso não mudou. Só mudou a questão de que não existe mais o suplício. Mas quando a gente fala de qualidade, né, de respeitar os direitos das pessoas que estão presas, isso não acontece. É por isso que existe muita reincidência no meio atual, né? Inclusive, essa ideia de cárcere que a gente tem de prender, a sociedade, ela tem uma ideia de que quando uma pessoa é presa, acabou, não existe mais, né? É o fim. Mas não é assim.
Por quê? Porque se você não investe na ressocialização daquelas pessoas, né, como um pensamento que eu falei aqui anteriormente, se você não respeita os direitos prisionais daquela pessoa que está lá dentro, você não coloca cursos que possam capacitar aquela pessoa, algo que possa realmente abrir a mente dela, para que ela possa perceber que ela não precisa de nenhuma forma usar algo para poder infligir o pacto social, né? Que por si só ela conseguiria novamente alcançar a ressocialização. Inclusive, isso é muito mal visto para nós, porque o Brasil, ele é um país visto como um país rico, né? Mas o quê? Muito mal administrado. Isso também acontece dentro das penitenciárias, porque a reincidência é tão grande, né, que quando as pessoas elas voltam, elas encontram a mesma situação. Proliferação de doenças dentro de celas, sobrecarregadas, né? Muitas das vezes ali com 10, 20, 30 vezes mais a capacidade do cárcere, não existe água potável, não existe condições para que aquela pessoa ela possa realmente ressurgir, né? Para conseguir alcançar uma ressocialização de verdade. Inclusive, o trabalho de ressocialização, ele é muito importante, porque aquela pessoa, muitas das vezes, ela não tem algo para recomeçar a sua vida. E trabalhando dentro da prisão, ela consegue alcançar, né, monetariamente falando, algo para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Na terceira sessão desse trabalho, eu abordei um pouco sobre os dados estatísticos de reincidência e trago para vocês um livro muito importante, né, uma jornalista muito importante, que ela fez uma pesquisa com várias mulheres do Brasil, né, mulheres das 5 regiões brasileiras, que se chama Presos que Menstruam, da jornalista Ana Queiroz. Dentro desse contexto desse livro, que não é baseado em fatos reais, mas que realmente são fatos reais, essas mulheres elas falam um pouco sobre de como é estar presa, né? Como é de fato a realidade dentro do presídio. Imagine você que quando nós falamos de sistema carcerário, a gente imagina sempre que seja só o lado masculino. Nós esquecemos que existe ainda, né, uma porcentagem de mulheres que estão presas ali e que passam por várias dificuldades. Nana Queiroz diz em seu livro que ela teve uma dificuldade grande de poder escrevê-lo, inclusive ele demorou muito para ficar pronto, por causa justamente desses tabus que a sociedade não conhece e e o meio social, né, o poder público, ele não mostra em si o que acontece. Presos que Menstruam mostra para nós também a grande realidade de reincidência, o descaso que existe dentro das penitenciárias e mostra também, de uma certa forma, a ineficácia do poder público quando diz que está havendo medidas que não estão dentro do meio carcerário. Bom, por fim, eu concluo esse trabalho mostrando um pouco do surgimento do direito penal como um todo, né? Fazendo uma análise histórica para vocês e também falando um pouco sobre o que acontece nas prisões, não só dentro do Brasil, como em todos os estados, não só dentro do Ceará, como de todos os estados do Brasil, porque acontece descaso, né? Realmente falando. É incontestável que nós estamos vivendo uma realidade carcerária muito grande, porque, de acordo com o Instituto de 2017, o Brasil tinha 600 mil presos, 600 mil presos abarrotados, 600 mil presos colocados debaixo do tapete. É importante que exista uma pesquisa, né, algo que possa capacitar, investir em coisas profissionalizantes, para que aquele preso ele possa ocupar sua mente, né? Não fique mais, a gente não viva mais esse sistema sucateado penitenciário que nós estamos vivendo hoje em dia. Até porque, quando nós falamos de Constituição, a gente sabe que a Constituição ela tem o dever de elevar a sociedade. Inclusive, a sociedade ela não acredita mais na ressocialização das pessoas, né? Quando a pessoa ela sai do meio carcerário, ela não encontra mais uma vantagem aqui fora, justamente porque a mídia, né, o poder público não faz a função, né, que tem que fazer, é totalmente ineficaz.
não dá a atenção a esse assunto que deveria ser dada e que é muito importante quando a gente fala desse meio jurídico. O objetivo final do direito, nós sabemos que é trazer a paz social. Então, nós devemos, né, trazer essa paz social efetivamente para a sociedade, de uma forma que realmente funcione, que essa harmonia ela realmente possa acontecer, para que assim aquele preso, né, aquela pessoa que foi ali acometida do crime, que pagou pela quebra do pacto social, ela consiga de fato, mais uma vez, ser chamada de cidadão de bem. Aqui eu encerro a minha apresentação e eu agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigada.